Você quer aprender programação, já está estudando lógica e quer saber qual que é o próximo passo? Vou te mostrar como é fácil e rápido você criar um programa de computador utilizando uma das linguagens mais conhecidas do mercado. Para você colocar a mão no código junto comigo, sem medo, e entender de fato o que é programar. Meu nome é Daniel Carneiro e eu programo há mais de 10 anos. E minha missão é ajudar você na sua carreira em tecnologia de forma fácil e sem complicação. Então já deixa o seu like nesse vídeo para eu saber que esse assunto te interessa e trazer mais conteúdos como esse aqui pro canal. E já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para você aproveitar todas as aulas e dicas que eu posto aqui toda semana e crescer na sua carreira em tecnologia. Então vamos nessa, direto ao ponto. Primeiro de tudo, a gente vai precisar instalar algumas coisinhas no nosso computador. Vamos utilizar a linguagem .NET para construir o programa, o editor de código Visual Studio Code e a extensão C# DevKit para que a gente consiga rodar o nosso código no Visual Studio Code de uma forma correta. O C# é a nossa linguagem de programação e o .NET é um framework. E fica tranquilo, porque tudo é da Microsoft e não vai trazer nenhum risco de segurança para o seu computador. E a gente vai fazer o download utilizando somente os sites oficiais da plataforma. Então, vem comigo aqui para a tela do computador e aqui você já está vendo o site oficial da Microsoft para baixar o .NET. Se você colocar .NET Microsoft, você já vai conseguir baixar. Você vai clicar aqui e baixar o SDK. Isso permite que a gente consiga rodar os programas em .NET no nosso computador. Além disso, a gente precisa de um lugar para escrever o código. A gente vai usar o Visual Studio Code para isso. É justamente aqui. Mesma coisa, faz o seu download, clica aqui para fazer o download. Se for Mac, você também vai seguir os passos. É tudo bem tranquilo. E aí a gente vai utilizar uma extensão para rodar o que a gente precisa no Visual Studio Code. Você pode baixar pelo próprio site da extensão ou de uma outra forma que eu vou te mostrar agora. Depois que você terminar de baixar o Visual Studio Code, clica ali e abre ele. E você vai chegar nessa tela aqui que eu vou te mostrar agora. Essa é a tela do Visual Studio Code e agora você tá vendo ela completa aí no seu computador. Ele é um editor de código, é aqui que a gente faz todos os códigos que a gente precisa. O que a gente já vai fazer? Para rodar o código em .NET, você precisa instalar uma extensão e a extensão que eu quero que você instale é essa C# DevKit. Essa aqui. Essa extensão, ela vai te possibilitar rodar o programa em .NET e ela já vai baixar alguma outra extensão para dar suporte ao C# no seu Visual Code. Então, a gente pode até ver nas minhas extensões instaladas, que são essas aqui, o Net Install Tool, o C# e o DevKit. Quando você baixa o DevKit, ele já vai baixar todas essas automaticamente, vai facilitar a sua vida. Legal. Depois que você instalou essas extensões, vamos começar a programar. E aí, vamos começar criando o nosso primeiro programa de computador aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aqui em Open Folder. A ideia é que você tenha uma pasta para o seu projeto, pode ser na própria área de trabalho, e vamos chamar de aula 1, underline, soma números. Esse é o projeto que a gente está criando. Beleza, aqui você pode ver que você confia nos autores, que você é o autor. A gente pode apertar Ctrl Shift P e aí a gente escreve New Project, ou novo projeto, depende do idioma que está o seu Visual Code. E aí a gente pode clicar aqui já em novo projeto. Ele vai trazer alguns templates para que a gente possa utilizar, que já vem com algumas pastas pré-definidas e criadas para a gente criar o nosso projeto. E o que a gente vai criar é um console app. Aqui, console app é aquela telinha preta que fica rodando, que você já deve ter visto em algum lugar. A gente vai criar um programa que é uma telinha preta daquela que faz algumas coisas pra gente. Eu já vou te dar mais detalhes de que programa é esse. Vamos chamar de aula 1, underline, soma números. Deixa no repositório padrão, aqui deixa uma solution, create project, aí eu fui dando enter, beleza, criamos o padrão de estrutura do nosso projeto em .NET. E aqui você já pode reparar em algumas coisas, né? Então aqui já temos algumas pastinhas com arquivos binários, arquivos de objects. Isso aqui você pode dar uma pesquisada sobre o que é, porque se eu for explicar cada coisa vai ficar muito longo. Mas basicamente, aqui tem algumas informações do seu projeto, que ó, ele é em .NET 9, por exemplo. E todo o nosso programa, ele tá aqui dentro do program.cs. Essa é uma classe, é um arquivo de classe, que tudo que a gente coloca aqui dentro, ele sai na tela como sendo o nosso programa. Então, por exemplo, eu posso apertar Ctrl aspas, que ele vai abrir meu terminal ali embaixo. E aí, para você rodar o seu programa, você vem aqui e escreve .NET Run. Se você instalou tudo certinho, vai dar certo. No meu caso não deu porque eu tenho que entrar dentro da pasta aula underline soma números. Então vamos entrar nela. Vou dar um cd aula 1 underline soma números. Beleza, tô dentro da pasta .NET Run, rodei. Vamos ver se ele vai funcionar. Legal, ele compilou e ele exibiu aqui Hello World. E por que ele exibiu isso? Porque o nosso programa hoje, ele só faz isso. Ele escreve numa linha do console Hello World. Essa é a ideia. Por exemplo, vamos mudar aqui para fazer um teste. Vou segurar Shift Alt, apertar para baixo, copiar várias linhas. Vamos ver se está funcionando mesmo. .NET Run.
E vários Hello World aí, então realmente tá funcionando o nosso programa. Legal, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a codar o nosso projeto. Beleza, Daniel, mas o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar agora. Então, se você viu os outros vídeos do canal, você lembra que a gente criou esse fluxograma aqui. Basicamente, esse é toda a lógica de um programa que ele vai somar dois números ou mostrar os números em um intervalo de números que o usuário escolher, dependendo do input do usuário. A gente já tem esse fluxograma com essa lógica implementada, que a gente parou para pensar, praticando lógica e criou. Ele já está aqui pronto. O que a gente pode fazer agora? Vamos ver se ele vai funcionar. A gente vai transformar isso em código. Essa é a terceira etapa do processo de estudo na programação. Primeiro você entende os princípios de lógica, depois você cria a lógica do seu programa em fluxogramas e aí você transforma isso em código. É assim que a gente vai trabalhar hoje. E beleza, até deixei aqui do lado para a gente conseguir ver e ir criando o nosso programa. E caso você não tenha visto essa aula ainda, é muito importante que você assista para você entender o raciocínio que a gente faz para chegar nessa estrutura aqui. Então eu vou deixar o link para esse vídeo no comentário fixado e você pode dar uma olhada. E é importante que você assista também assim que você acabar esse aqui. Mas bora pro código então. Qual que é a ideia aqui? Você já tem a lógica pronta, você precisa conhecer os comandos que transformam a lógica em código, os comandos de código. Para isso, você vai ter que ir estudando, você vai ter que caçar mesmo. Isso aí é prática com o tempo. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar para o usuário: digite a opção desejada, seja somar números ou exibir o intervalo de dois números. Então vamos começar fazendo isso. Eu já sei que para escrever alguma coisa na tela do console, o comando chama console.writeLine. E aí a gente coloca o que a gente quer. O Copilot aqui, a minha inteligência artificial já está até complementando, e a gente pode fazer isso, só que ele complementou errado, né? Na verdade é, digite a opção desejada. E vamos começar a fazendo isso. Legal, foi de bola. 1, somar dois números. Ó, o Copilot acertou. Opção 2, vamos ver, sair? Não, não é sair, então ele errou essa. Console.writeLine. Na verdade é 2, exibir o intervalo entre dois números. E você tá vendo, né, que o Copilot tá me ajudando, complementando várias coisas disso. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre GitHub Copilot, sobre como utilizar a inteligência artificial no código, comenta aqui embaixo, Copilot, que eu posso fazer um vídeo desse pra você, tudo bem? Mas lembra que pra você que tá aprendendo, às vezes não é tão interessante, porque ele fica escrevendo pra mim e isso faz com que eu não pense, às vezes, né? Então é importante que você, se você esteja aprendendo, você até aprenda a desabilitar. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui, Copilot, Configure Code Completions, na verdade, Disable Completions. Pronto, desabilitei, ele não vai ficar falando um monte aí. Nesse momento que a gente tá aprendendo, é bom que a gente faça isso. É uma dica aí pra vocês. Legal, escrevemos isso aqui. O que a gente tem que fazer agora? Salvar em opção desejada. Então, para salvar, a gente precisa criar uma variável. O .NET, né, o C Sharp, ele é uma linguagem tipada. Isso quer dizer que ele tem tipo. Então, a nossa variável opção desejada, ela tem o tipo inteiro, que vai ser um número 1 ou 2. Então a gente pode seguir nessa linha. E aqui entra um outro comando que a gente utiliza, que é o console.readline. Esse console.readline, ele vai pegar o que o usuário colocar e salvar, no caso, na nossa variável, é o que a gente está colocando aqui. Mas ele já está apontando um erro, certo? Por quê? Porque o console.readline, a gente tem que sempre ler os erros. E o console.readline, ele retorna uma string. Só que a nossa variável não é do tipo string, ela é do tipo inteiro. Então se eu colocar aqui, ó, tá certo. Só que se eu colocar string, eu não vou conseguir somar depois, que eu não consigo somar letras, né? String são letras, então eu tenho que deixar isso aqui. O que a gente faz, então? Eu vou converter isso aqui em inteiro. Então, basicamente, eu vou pegar int.parse, e aí eu vou falar, ó, pega essa string aqui, transforma ela em número e joga dentro disso aqui. E aí, resolveu o problema, não tá mais com o negocinho vermelho, não é mais erro. Isso aqui é um aviso, falando que talvez seja nulo, né? Talvez isso aqui seja nulo, mas a gente não vai tratar isso agora. Mas isso é algo importante. Em uma linguagem tipada, você tem que sempre ficar de olho nisso. Quando é inteiro, ou seja, quando é números, quando são letras, quando são outros valores, você tem que sempre saber os tipos que existem. Por isso que é importante você saber os conceitos fundamentais de lógica. Por exemplo, quais são os tipos de dados que existem, tipo de variáveis que existem, porque nessas coisinhas, isso pode acabar te pegando. E lembrando que também tem vídeo meu no canal sobre os conceitos de lógica, então você já pode dar uma olhada lá também. Vamos seguir. Aqui no nosso fluxograma já tá falando o que a gente tem que fazer. É um condicional. Se a opção é 1 ou 2. Então vamos lá. If opção desejada igual a 1 ou opção desejada
igual a 2, faz uma coisa. Se não for, else. Já vamos pro else, que a gente já sabe que ele vai ser rapidinho, ó. Se não, ele vai exibir na tela, opção inválida. Tá bom, else, console.writeLine, opção inválida. E aí ele finaliza o programa, né? Então aí ele basicamente ele acaba. Legal, esse é o nosso else. Mas, se ele não for aqui, ó, nosso programa fala que ele acaba aqui. Mas, e se ele for 1 ou 2? A gente segue no fluxograma, ó, sim. Então, beleza. Eu vou virar para ele e falar, ó, digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Beleza. E aí, ele vai fazer, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Eu preciso salvar o primeiro número numa variável. Uma variável chamada primeiro número. Beleza. E aqui eu vou até adicionar o Copilot de novo, para esse vídeo não ficar muito longo para vocês, porque vocês já estão entendendo a ideia. E aí o vídeo não vai ficar tão extenso, para poupar o tempo de vocês também, né? E beleza, digitei o primeiro número, e agora o que eu quero falar? Digite o segundo número, salve uma variável, o Copilot está mandando bem aqui, legal. E agora a gente começa a avaliar. Salve em segundo número, legal. Se a opção desejada for 1, ele vai fazer a soma. Se não for 1, quer dizer que é 2, aí ele vai entrar nesse loop aqui, né, que a gente trabalhou na última aula. Então beleza, vamos fazer essa pergunta para ele. If, opção desejada, ó, ele já até fez aqui para mim, mas vamos seguir digitando para vocês entenderem. Se a opção desejada for 1, ele vai somar. Então, basicamente, ele vai fazer, ó, int, resultado, igual primeiro número mais segundo número. Legal. E ele já escreveu tudo aqui para mim. Mas vamos vendo. Primeiro número mais segundo número. E eu escrevo na tela, a soma é x. Legal, é resultado. Se for 2, né, basicamente, se não for 1 e for 2... Aqui ele adicionou uma validação a mais já pra gente. E olha que interessante, a gente não colocou essa validação no nosso fluxograma. Então, vamos fingir que a gente não lembrou dessa validação. Então vamos deixar ela aqui. Se a opção for 2, quer dizer que ele quer que a gente exiba na tela um intervalo de números. Então, basicamente, o que ele quer? Um intervalo entre primeiro número e segundo número é... E aí ele vai colocar aqui na tela, ó. Ele vai fazer um for, um last de repetição. E vai falar, ó, começa no primeiro número e, enquanto essa variável aqui, i, for menor ou igual ao segundo número, faz isso aqui. Escreve na tela. Ele vai ficar aqui dentro. Então, por exemplo, se o número for 1 e aqui for 5, ele vai falar, ó, i é igual a 1. 1 é menor que 5? Sim. Escreve na tela, soma, virou 2. 2 é menor que 5? Sim. Escreve na tela, virou 3. 3 é menor que 5? Sim. Escreve na tela, virou 4. E ele vai seguindo, até que ele vai chegar no momento que virou isso aqui, escreveu na tela o 5 e virou 6. E aí vai falar, 6 é menor que 5? Não. Então ele sai. E aí acaba o nosso programa. Basicamente é isso que ele vai fazer. E seguindo o nosso fluxograma, é justamente isso que a gente quer, certo? Então, ele tem aqui o nosso laço de repetição, depois ele vai exibir na tela, ele pula uma linha, o console WriteLine, ele escreve na tela e já pula uma linha, e aí ele vai incrementar, né? O x igual a x mais 1, que é isso aqui, ó. E aí depois ele segue pro fim do nosso programa e termina aqui. Aparentemente a gente já fez o nosso programa. Foi até bem rápido, né? Bem tranquilo. O que você precisa saber? Que, por exemplo, um laço de repetição for é desse jeito que ele é escrito em C#. Se você for fazer em Java, em Python, vai mudar. Só que você pode usar esse mesmo fluxograma para escrever naquela linguagem. Você só precisa descobrir como que eu faço um laço de repetição em código C# ou em código Java. Basicamente isso. Mesma coisa o if, por exemplo. Ah, Daniel, por que você usa dois iguais? Porque se eu escrever, por exemplo, opção desejada igual a 1, eu tô atribuindo, né? Eu tô falando que a opção desejada tá recebendo o valor de 1. Mas não, eu quero fazer uma comparação se é igual a 1. Então eu uso dois iguais. São coisas da linguagem que você vai aprendendo com o tempo. Então é importante. Você já tem a lógica e aí você só precisa descobrir como que você escreve essa lógica em código. Isso vai te ajudar. Vamos rodar e ver se tá funcionando. .NET Run. Aqui, maximizei para a gente ver melhor. Digite a opção desejada. Somar dois números. 1. Digite o primeiro número, vai ser 10. O segundo número vai ser 20. A soma de 10 e 20 é 30. Show, funcionou. Vamos testar a próxima. 2. Exibir o intervalo entre dois números. Digite o primeiro número, 5. O segundo número, 33.
Legal. 5, 6, 7 até o 33. Só para vocês entenderem. Por que eu usei esse exemplo? Porque esse é um exemplo que a gente tem que usar condicionais e o laço de repetição. Então é só para ilustrar. Mas claro que você pode pensar em exemplos reais, exemplos mais legais, e você pode melhorar esse código também, certo? Então, por exemplo, o que o Copilot tinha colocado aqui pra gente? Basicamente, ele tinha falado o seguinte aqui, ó. Se o primeiro número for maior que o segundo número, ou seja, se o intervalo for o usuário colocar 10 e 5, vai bugar o nosso for. Então, basicamente, o que ele faz? Se o primeiro número for maior que o segundo número, eu vou inverter esses números. Então, eu salvo o primeiro número numa variável temporária, pego o segundo número, jogo no primeiro, e pego a temporária e jogo no segundo. Ele só inverteu. Ah, se o primeiro é maior que o segundo, então pega o primeiro, coloca no segundo, pega o segundo, coloca no primeiro. E aí eu consigo ir desse até esse. Só para não dar nenhum problema. E você pode melhorar esse código para praticar mais. Então, por exemplo, você pode adicionar uma terceira opção aqui para ser sair. E aí tudo isso aqui tá dentro de um for, que só vai terminar quando o usuário clicar sair. Então, depois que exibir todos esses números aqui, ele pode voltar para o menu e falar, você quer exibir mais números ou você quer somar? E ele vai ficar nisso para sempre, até que o usuário venha e digite 3 na opção. E aí ele encerra o programa. Então você pode ir melhorando. Você também pode achar, às vezes eu não pensei em alguma coisa aqui e pode dar um erro, está suscetível a erro. Você pode testar uns casos a mais para fazer isso dar certo sempre e adicionar algumas validações. É sempre bom você continuar praticando. E se você aprender alguma coisa aqui, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para você ficar sabendo da próxima aula que eu postar e utilizar essas dicas para crescer na sua carreira. E já clica no botão de curtir. Me mostra que esse conteúdo aqui te interessa para eu trazer mais aqui pro canal e continuar te ajudando. E esse é um programa de muitos que a gente pode criar para praticar lógica de programação. E o que a gente viu aqui é como pegar uma lógica já criada e transformar num código da .NET para criar um programa para a gente praticar ou até para alguma coisa para te ajudar no dia a dia. Mas para isso ficar mais fácil para você, você precisa estudar e entender os conceitos de lógica de programação. E eu também posso te ajudar com isso, da mesma forma que eu aprendi, de um jeito fácil e prático. Então, já assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar exatamente nisso. Valeu pelo seu tempo e a gente se vê lá.